E Josué, capítulo de número 22, versículo 10, tem como título o altar do testemunho. Chegando eles ao limite do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Quando ouviram isso, ajuntaram-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para guerrear contra eles. Grave bem, para guerrear contra eles. Os filhos de Israel enviaram aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade e Finéias, filhos de Eleazar, o sacerdote, junto, com 10 príncipes, um de cada casa paterna, de todas as tribos de Israel. Cada um era cabeça da casa de seus pais, entre os milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés e a terra de Gileade, disseram: assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta, com que transgredisse contra o Deus de Israel, deixando hoje seguir o Senhor, edificando um altar para vos rebelardes contra o Senhor. Por acaso foi pouco a iniquidade de Peor, de qual até o dia de hoje não estamos purificados, ainda que houvesse castigo na congregação do Senhor? Hoje deixar de seguir o Senhor? Será que rebelando-se hoje contra o Senhor, amanhã ele se irá contra toda a congregação de Israel? Irmãos, o texto é grande, mas o que acontece? Josué, ele tinha dividido aquele povo em tribo. E ali, essa tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés, eles edificaram um altar de testemunho, preocupado com os filhos dele, com a geração futura, sobre o Senhor. Mas aí no versículo de número 11, diz que o povo de Israel ouviu dizer que eles haviam construído aquele altar para estar desobedecendo aquilo que Josué tinha mandado, que era adorar somente o Senhor, o Deus do céu e da terra. Mas aquele povo, eles não fizeram altar com a intenção de se apartar do Senhor, mas seria um altar de testemunho. Mas no versículo 11, aquele povo ouviu dizer que eles haviam feito aquele altar para se apartar do Senhor. Aí o Senhor falou profundamente comigo, que é para a gente ter cuidado com o que a gente ouve, e também ter cuidado com o que a gente fala, porque a palavra do Senhor diz que por conta disso se levantaria uma guerra, que no versículo de número 12, quando ouviram isso, se ajuntou toda a congregação de Siló para guerrear contra aquele povo. Mas por quê? Porque eles ouviram falar. Então que o Senhor disse nessa noite, que nem tudo aquilo que você ouve falar é verdade. Nem tudo aquilo que todo mundo fala, se não for verdadeiramente lavado e remido no sangue de Jesus, é verdade. Às vezes a pessoa ali, ela está falando que ela só ouviu, nem ela sabe profundo, nem ela sabe se aquilo ali é verdade, se aquilo ali é mentira. Porque aquele povo, a palavra do Senhor que diz, os filhos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés, eles construíram um altar, o altar do testemunho. Aí o Senhor também diz que no processo do testemunho, para a construção do altar do testemunho, nós não vamos ser compreendidos. Mas o que importa é que o Senhor Jesus, Ele nos conhece por dentro. E Ele sabe que quando a gente levanta o altar para adorá-lo, ou quando não é para adorá-lo. Então não importa o que você vai ouvir dizer, o que vão falar. O que importa é que o altar do testemunho
Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo de ontem e hoje será eternamente, que é o Senhor Jesus Cristo, o maravilhoso Deus, é o príncipe da paz. E até aqui eu agradeço a minha oportunidade, no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glorifique, igreja, o nome do Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos estar orando agora pelo pastor, pelo anjo da igreja, pela palavra desta noite, amém? Aqueles que podem ficar de pé, estender as suas mãos em reverência à palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, viemos colocar, Senhor, a vida do teu servo nas tuas mãos, a palavra desta noite nas tuas mãos. Senhor, que seja tudo para a tua glória, para a tua honra. Senhor, não importa se é mel, se é fel, venha falar com a tua igreja, Senhor, de acordo com a tua vontade, no nome do Senhor Jesus. Repreenda o roubador de palavra, a compreensão mal entendida, tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai, e que seja tudo para a tua honra, tua glória e teu louvor, para todos sempre, sempre, no nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Saudação de graça e paz, amém? Amém. Irmãos, não repara não, estou com a voz um pouco rouco também, mas a gente vai passar a ministração da palavra do Senhor. E os irmãos que trouxeram a Bíblia, por caridade, os irmãos possam abrir aí em Isaías, capítulo 46, versículo 8, até o verso de número 10. Tá bom? Vamos estar fazendo essa leitura, né, responsiva, para estar então abrindo a matéria da noite, que é a escatologia. E hoje nós vamos procurar entrar no aspecto do arrebatamento, os sinais que evidenciarão, né, a vinda do Cordeiro, o arrebatamento da igreja, e vamos também entrar nos méritos também do anticristo, a marca da besta e a apostasia. Quantos encontraram Isaías 46? 46, versos 8 ao versículo 10. Amém. Glória a Deus. Você que encontrou, pode pôr os seus pés. Amém. Vamos lá, 3 versos, 8, 9, 10. Eu vou ler o ímpar, a igreja lê, ou melhor, eu vou ler os pares, a igreja lê o ímpar e eu fecho no par. Obrigado. Está escrito assim: lembrai-vos disto e tende ânimo, reconduzi-o ao coração, ó prevaricadores. A igreja. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Glória a Deus. Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. E a igreja diga amém. Só daí 3 versos, é o 8, 9 e 10. Tá bom? A igreja diz amém. Se assente aí, né? Prepara teu coração. Estudo de doutrina é bom trazer um caderno para estar anotando isso aí, prestar atenção no que vai ser pregado aqui. Vou estar também colocando no canal da igreja. Se alguém então querer fazer uma repescagem de alguma coisa, guarda aí, o pastor vai colocar no YouTube, no canal da nossa igreja, tá bom? Nós estamos lendo, né, passando a matéria da escatologia.
E o que é escatologia? A escatologia vem do grego eschatos, que quer dizer fim ou final de alguma coisa. E a palavra logia no grego pressupõe ciência ou estudo, formando uma junção das duas. Eschatos com logia, a ciência que estuda os acontecimentos finais, ou a doutrina das últimas coisas, chamada de fim dos tempos. Qual é o sermão da Bíblia que nos vai dar respaldo para entrar dentro dessas verdades? É Mateus 24, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Não tem como separar esses estudos para você entender isolando Daniel de Apocalipse, ou pegando só Apocalipse, isolando e esquecendo Mateus, que é o sermão de Jesus Cristo, no capítulo 24, no capítulo 25, no capítulo 26, que a gente vamos encontrar ali traços do que vai estar acontecendo. E aqui, no versículo 9 de Isaías 46, que é a leitura responsiva, nós lemos aqui: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus. Por trás da palavra eu sou Deus, há um pressuposto existente por si mesmo. Há pregadores que usam esse jargão aqui: eu sou aquilo que você precisa, eu sou a cura. E isso não é o que o texto quer dizer. Essa expressão aqui é autoexistente, porque os deuses das nações têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não vê, têm ouvidos e não ouvem, nariz e não cheiram, garganta e não falam, tem pé e não anda, tanto é que precisa ser carregado. Mas esse Deus aqui, ele é autoexistente. Essa expressão eu sou também apareceu lá em Êxodo 4, quando Moisés vai ver aquela sarça ardendo, e ele diz assim: eu vou lá ver essa maravilha, porque a sarça queimava, mas não se consumia. Quando ele chega perto, Deus brada para ele e diz assim: tira as sandálias dos pés, porque a terra que você está é terra o quê? Santa. Mas lá em Atos, capítulo de número 6, versos 21, está com caneta nova, está escrito assim: e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Ou seja, Moisés foi doutrinado em toda a teologia do Egito. Ou seja, ele sabia quem era Horus, ele sabia quem era Sênet, que era a deusa da prostituição. Hermes era um ídolo em forma de um sapo, por isso que Deus enviou a praga das rãs. Anubis, metade chacal, metade homem. Esse daí seria na cultura grega Hades, o deus do submundo, porque os egípcios eles embalsamavam as pessoas e botavam óleo e uma placa com o nome daquela pessoa no corpo, porque eles acreditavam: se Anubis viesse e não encontrasse o ouro, a dádiva e o nome da pessoa, essa pessoa não entraria nos paraísos dos mortos, na cultura egípcia. Então Moisés conhecia todos eles. Horus era metade águia, metade homem, e vice-versa. E quando então Deus fala com ele na sarça, ele pergunta: qual é o teu nome? Ou seja, o Senhor é Horus? O Senhor é Sênet? O Senhor é Anubis? Quem és tu? E Deus diz: eu sou lembrado pelo nome de Abraão, Isaac e... Deus está chamando a atenção de Moisés para os seus antepassados. Antes de existir um grande Moisés, Deus fez ele lembrar que existiu primeiro um grande Abraão. Você está entendendo aqui? Então a geração de hoje quer brilhar mais do que a geração antiga. Há um ditado que diz: não retire os marcos antigos. Quer entender o Deus da Bíblia? Ele anuncia o fim desde o começo. Anunciou ou não anunciou o fim desde o começo? Anunciou, Dona Aparecida?
Qual parte da Bíblia ele falou do fim no começo? Certa resposta. Noé fez uma arca de cipras, não foi, Betumor? A arca representava a igreja. Noé, profeticamente falando, tipificava o ministério dos pastores, que anunciavam a destruição e o julgamento justo de Deus contra toda a impiedade. Quem creu na pregação de Noé e entrou na arca, recebeu livramento, salvação. Mas quem não creu foi o quê? Condenado. E você vê que 8 pessoas se salvaram. A porta da arca representa o período da graça pela profecia, porque literalmente falando, isso aconteceu. Mas profeticamente aponta a era da igreja, onde a porta da graça está aberta. Nós estamos profetizando, dizendo que Jesus está voltando, e tem pessoas que riem da gente e desprezam a mensagem de vida eterna, porque encontram prazer no pecado, mas não conseguem encontrar alegria no Espírito. Estão entendendo aqui? Amém? E Deus falou o que para Noé? Que ele não iria mais destruir o mundo com o quê? Com água. Mas ele falou que iria destruir o mundo com fogo. E aonde que está esse trecho aí? Segunda epístola de Pedro. Então nós vamos aqui na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3. Abre aí tua Bíblia. No capítulo 3, no versículo de número 7, 8 e 9. Para mim entrar no aspecto da profecia e vamos falar do arrebatamento da igreja. Assim, mas, 2 Pedro 3, 7, versos 8 e 9. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, pela mesma o quê? Palavra, se reservam. E algumas traduções estão guardadas como tesouro. E se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Está vendo aí? Mas, amados, não ignoreis uma coisa. É o que muitos vão para o inferno por causa disso daí. Ignorar que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Está vendo? O versículo 7 aqui que é a chave. É o versículo que vai mostrar como o mundo vai terminar. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouros e se guardam para o fogo. Agora você vai olhar mais um pouquinho para baixo. Versículo de número 11 e 12. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Trato aqui é a forma que você vive. Piedade é o seu nível de comunhão. Espiritualidade, obediência. Tá bom? Aguardando e apressando-vos para a vida do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo-se o quê? Fundirão. Ou seja, os elementos que a Bíblia está falando aqui é toda a obra da mão do homem. Está entendendo? Prédio não vai conseguir ficar de pé, porque a ira de Deus é vinda. O tempo do juízo do Senhor é chegado, como também um tempo de salvação para Jacó, que somos nós, segundo a fé, filhos de Abraão e filhos de Deus por adoção. Gálatas 4, versículo 6, Paulo diz: e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, pelo qual clamamos Abba Pai, que é um termo de carinho, meu paizinho ou paizinho de amor.
É uma criança, né? Pressupõe uma criança com carinho pelo seu pai e pela sua mãe. Então é assim que o Espírito Santo de Deus nos coloca na condição de filhos adotivos, né? Do Pai, que é Deus, mas segundo a fé, filhos de Abraão. Logo também nós levamos o nome de filhos de Jacó. Então para Jacó era piedade, mas para os ímpios, calamidade. Tá bom? Tudo que tem no mundo vai ser destruído. Por isso que alguns segmentos, né, lugares que levam nomes de igreja é interpretado como um espírito de falsa profecia. Eu vou entrar agora nesses méritos de arrebatamento, exortação, que são os sinais, né, que nós estamos vivenciando o período do tempo do fim. 2 Pedro agora, capítulo 1, versículo 20. O texto está assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular o quê? Interpretação. Já viu pessoas que se acham dono da verdade? Não, porque é assim do jeito que eu estou falando, é dessa maneira que você tem que engolir, não é dessa maneira não. Porque quem vai conduzir o homem a toda a verdade é o Espírito da verdade. E o Espírito da verdade pertence à Trindade divina. Alguém pode dar um amém por isso? Não está escrito isso em João 16? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Mas quando eu for, o Espírito da verdade virá. E ele, quando vier, vos guiará, vos conduzirá a toda a verdade. Que verdade é essa? O livro da revelação, a Bíblia. As Escrituras, elas passam a se revelar com aqueles que buscam o Senhor pelo conhecimento bíblico. Se você não busca o Senhor, eu quero te conhecer com base na Bíblia. Então a Bíblia não vai se manifestar para você. Os seus olhos, espiritualmente falando, o seu entendimento não vai ser iluminado. Não precisa ter faculdade de teologia. É necessário ter comunhão e desejar conhecer Deus. Está entendendo aqui? Paulo falou isso. As Escrituras se discernem espiritual para os espirituais. Não adianta vir na carne, não, meu dinheiro vai me dar a faculdade e o diploma. Vai gastar dinheiro. Vai gastar dinheiro. Mas agora, se você ama Deus, deseja conhecer os segredos de Deus, Deus ele vai se manifestar para você, ele vai se revelar a você através do livro da revelação. Por que, pastor Wellington? Porque as Escrituras é viva. As Escrituras é viva. Não é você somente que conhece a palavra, mas a palavra também te conhece. Você está entendendo o relacionamento aqui? Nenhuma profecia das Escrituras é de particular o quê? Elucidação, interpretação. E nenhuma profecia que tem outro extremo é produzida por vontade humana deles. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou pregando, aí do nada eu digo assim: levanta a tua mão que eu vou profetizar. É Deus que está falando ou sou eu? Sou eu. O que profetizar, como Paulo fala, é em 1 Coríntios 14, versos 2, pode conferir. Paulo 2, 1, 2, 3. Paulo diz assim: irmãos, mas os que falam em línguas estranhas não falam para o homem, visto que ninguém o entende, porque em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza, que é o que? O uso da palavra de Deus, esse fala aos homens, em 3 estágios, para exortar. O que é exortação? O pecado vai te levar para o inferno. O crime vai te levar para o inferno. O amor, o dinheiro, a raiz todos mal. É exortação. Você está tocando a trombeta falando. A vida que alguém está levando, que não está pautada na Bíblia, tem como resultado final o inferno, o lago de fogo, enquanto está vivendo sofrimento pelas consequências dos atos.
Isso é exortação. Edificação é você mostrar para a pessoa que a base do ministério, a base que vai manter você firme na presença de Deus para suportar a calúnia, o peso, a perseguição é Cristo. 1 Coríntios 3,10, Paulo diz: lancei o fundamento como prudente construtor. Ele está dizendo o quê? Eu sou um arquiteto da fé. Eu mecei o terreno, furei a sapata e o alicerce que eu coloquei se chama Cristo. Você está entendendo aqui? Então toda pregação que não toca em Jesus é areia. É o homem sendo edificado sobre a areia. Porque tiraram o arquiteto, tiraram o alicerce, Cristo. Você já viu isso? Palavra de autoajuda? Eu vejo uma porta sendo aberta, que eu não sei o que é, mas Jesus não aparece, não. Aquela euforia. Agora, coloca Jesus na pregação como centro. Aí começa falando daquilo que é o interesse de Deus. A abstinência não dos manjares, mas do pecado, da carnalidade. A abstinência da mentira, da avareza. A abstinência do desejo de trair a esposa. A agenda acaba. Fica sem agenda. Porque você já não está pregando no âmbito, no amar humano, dentro da vontade humana. Já não é o homem que está no centro, já está colocando Deus, os interesses e os valores de Deus. E qual é o interesse de Deus? Que a alma do ímpio não se perca. Ezequiel 33:11. Não é assim? Vamos lá. Então pessoas que começam a dizer que é profeta e vai profetizando, se o cristão não é maduro na palavra, não está sendo instruído, acredita e pensa que é Deus que está usando. Não, clareia é jargão de pregador, até ajuda a pessoa a ter esperança, mas não vai botar de onde? Na Bíblia. Então um dos eventos da vinda de Jesus como sinais está aqui em Mateus 24. Seguindo aqui a apostila. Essa apostilazinha que ela é levinha. E eu vou entrar com mais propriedade, também com o conhecimento que Deus me deu. Ela só é uma folhinha. Mateus 24, vamos até o versículo 8. Aqui nós temos traço da grande sinais, de acordo com a apostila aqui, que fala da vida de Cristo, que seria prenúncio do arrebatamento. Ali eles estão saindo do templo e vão mostrar a Jesus as estruturas, as construções, e o que Jesus vai falar para eles. Não vejo tudo isso, porque em verdade vos digo, pois não ficará aqui pedra sobre pedra que não há de ser o quê? Derrubada. Não conversa, presta atenção, para a igreja entender que quando o anticristo se manifestar, ele não vai querer sentar na cadeira de pastor da igreja. Ele vai se dirigir lá para o templo de Salomão, porque lá está a cadeira de Deus no Santo dos Santos. Ele vai querer passar para o povo, para o mundo, a imagem que ele é Deus. Estão entendendo até aqui? O templo é uma profecia, porque Davi foi o homem que quis edificar uma casa para quem? Para Deus. Deus não recebeu de Davi, mas recebeu pelas mãos de Salomão. Mas logo Deus levantou o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, e esse profeta no capítulo 66, no versículo 1, ele diz algo que é confrontador com a oferta que lá atrás nos dias em que Davi viveu, ele mesmo recebe. E até quebra o tabu da oração de Salomão em 2 Crônicas 7,14. Que Salomão pede a Deus para ouvir a oração do templo, para receber a casa. Você vê no capítulo 7, no versos 1 de 2 Crônica, que os sacerdotes não se manteram de pé por causa do peso da glória que se manifestou. E logo você entende o que é Deus aceitou a casa. Mas Isaías se levanta e diz assim: o Senhor não habita em templos feitos por mãos.
teus pés. Quem já foi engraxar sapato? Você senta na cadeira de engraxado e tem um ressaltozinho, você bota o sapato. Aquilo ali é chamado de escada. Deus está dizendo que nessa tipologia, eu sou o Deus dos céus. Eu controlo as galáxias, os cosmos, mas o meu domínio se estende da terra. Porque ele está descansando os pés, ou seja, eu domino aqui também. Você vê que os deuses das nações, Hollywood colocou eles aonde? No monte. E o monte está onde? Debaixo do céu. Mas Deus está acima de todos os céus. Então os deuses da Grécia, para ver Deus, tem que olhar para cima. O nosso tem que olhar para baixo. Glória a Deus. Você está entendendo? Diga assim, o que vem de baixo não nos atinge. Para tocar na minha e na tua vida, tem que tocar primeiro em Jesus. Essa é a profecia primeira de João 15, 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz em quem? Estão mortos no diabo. É o mesmo que na sepultura separada do cemitério está lá, que jaz os restos mortais de fulano. Então o homem e a mulher que no mundo vivem sem Deus, vivendo no desejo desenfreado da carne, pecando, traindo, enganando e sendo enganado, eles estão mortos no diabo. Fisicamente falando, vivem, casam, prosperam, né, têm filhos, mas são destinados para o matador. São presas. Deus os colocou em terreno escorregadio. No momento em que der o último suspiro, vai direto para o inferno. Por quê, pastor Wellington? João 14, 8, 6. Porque ninguém vai ao Pai a não ser por mim. As religiões propõem para a gente um conforto. O Espiritismo, Sextenoye, a doutrina de Hare Krishna, da Índia, hinduísmo ali, essa doutrina de Joseph W. Russell, Testemunhas de Jeová, a proposta de novos céus, novas terras, tem base bíblica? Tem, mas há muitas coisas ali que tem que ser peneirada. Por isso que Pedro diz que a profecia não é de particular, ela é de interpretação. Não é um só que interpreta, são um corpo de profeta. Está pegando até aqui? 1 Coríntios. Eu vou citar aqui 1 Coríntios 15. Se não me falha a memória, versículo 27. Paulo diz assim: se houver profeta, e se alguém olhar aí e não tiver assim, pode me colar. Falem 2 ou 3. E os outros julguem. A palavra julgar ali é o mesmo que se arremete a sinédrio. No sinédrio seria os fariseus, os escribas, né, os sacerdotes, para julgar na comunidade judaica alguém que era considerado um transgressor da lei de Moisés. E de acordo com a letra, eles morriam apedrejados. É o que Paulo fala em 2 Coríntios 3. Porque a letra mata e o espírito quê? Não está falando de estudar a Bíblia que você vai morrer espiritualmente. Está falando nas doutrinas de Moisés. Era 613 mandamentos. Então um judeu que se propunha, ou um grego que era alguém de língua estrangeira, que se propusesse para si mesmo: eu vou obedecer a lei de Moisés. Eu não digo a lei moral, os 10 mandamentos, essa é eterna e não foi abrogada. Mas eu digo as leis que exigem a matança de animais, a purificação do corpo. Como assim, pastor? A mulher no fluxo de sangue, ela não podia andar no meu povo. Porque se ela tivesse contato com qualquer pessoa, aquela pessoa seria considerada impuro. E se essa pessoa que foi contaminada pelo toque dela, acusasse ela no sinédrio, ela seria arrastada por fora das portas de Jerusalém e morria apedrejada. É Mateus 7, não julgueis, para que não sejais o quê? Aí é o ministério da morte gravado em pedras. É a interpretação de Moisés dos 10 mandamentos. Ao invés de gerar amor a Deus e ao próximo, gerava morte. É o que está escrito em Isaías: o inferno regalou a sua boca.
A letra, ao invés de salvar, estava o quê? Matando. Você está entendendo agora? Por que as pessoas fazem salada de fruta com a Bíblia? Eles lêem uma coisa e não sabem interpretar onde aquele texto está falando. Você tem que ter o conhecimento de lei e graça. O que foi abolido? Foi a lei que exigiu o sacrifício de animais, né? Porque os animais eram usados ali como uma moeda propiciatória para que o homem vivesse a graça e o animal recebesse a condenação da lei. Porque Deus não tem por inocente o culpado. Era o culto animal. No culto animal, a oferta era uma ovelha, um boi, um pombinho. O homem, cônscio do seu pecado, levava o animal até o altar, porque altar é um lugar alto de morte. Você pode chamar o sacerdote de açougueiros. Todo dia tinha derramamento de sangue no templo. Todo dia tinha que matar, porque todo dia tinha pecado. Você está entendendo agora como é que era o culto da época de Moisés? Eles botavam roupa branca, não sei nem porquê, todo dia salpicava de sangue. E ali o homem tinha que falar: olha, sacerdote, meu pecado foi esse. 9:4, tá bom, irmãos? Meu pecado foi esse. E outra, se o sacerdote, se o pecador, confessando o seu pecado, mentisse para o sacerdote, primeiro era 3 altares. Era o altar do sacrifício, o altar do holocausto e o altar do incenso. Eu já até falei com alguns colegas do altar que eu ia pregar sobre esse tema, as 3 dimensões do altar, para a igreja ter mais uma visão e parar de usar aquele texto: o fogo arde lá, continuamente da maneira errada. Porque estão usando da maneira errada. Mas vamos lá. O altar do sacrifício, o homem confessava o pecado, o sacerdote colocava a mão na cabeça dele e na cabeça do animal. Ali é chamado de expiação. O meu direito de morrer pelo meu pecado era passado para o animal. E a vida daquele animal inocente era passado para mim. Isso é Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. E o dom gratuito é o quê? Graça é um favor imerecido. Ou seja, pelo meu crime, pelo meu pecado, pela minha transgressão, eu tinha que morrer. Porque o juiz, que é Deus, ele não tem por inocente quem? O culpado. Mas porque ele me amou, na sentença ele liberou perdão. O salário do pecado é morte, mas o presente gratuito é... Sendo que aqueles animais, eu não vou falar muito disso daqui, outro dia a gente fala com mais propriedade, eles não tiravam o pecado. Você pode anotar aí, Hebreus 10, do versículo 1 até o versículo 7. Você vai ver que está escrito ali: a lei era uma sombra, não é o que é a imagem exata. O que é a sombra? A luz está em frente de mim, atrás de mim aparece o quê? A sombra. Então o que apareceu no primeiro pacto, na primeira aliança, foi a sombra. O que nós estamos vivendo? A realidade. Nós estamos com o rosto iluminado. Mas tem gente que o diabo está botando o que ainda? Venda nos olhos, espiritualmente falando. Eles entram dentro das igrejas, abarrota o ambiente de pessoas que estão sendo conduzidas por guias cegos. Estão pensando que estão na salvação, mas estão indo para onde? Um cego não consegue guiar outro. Esse é o certo do pastor, é o domínio do conhecimento bíblico, para poder conduzir a ovelha. Você está entendendo agora o que é a palavra de ensino, a palavra de doutrina? Tem nada a ver, não, a roupa é a doutrina, não, a doutrina é a Bíblia. Mas o caráter e o bom senso te ensina também, de acordo com o seu conhecimento natural, como um homem ou uma mulher de Deus deve se vestir. Tá bom? Então vamos lá. O altar do sacrifício matava. E o altar do holocausto? Era para queimar o corpo daquele animal. Eles lavavam, tiravam o sangue, tiravam o fêmur, né? O fêmur que deixa a carne podre, azeda. Tirava aquilo ali, então levava o corpo daquele animal para poder queimar. E botava vinho em cima, era chamado de obração. Porque o vinho tipificava a alegria do Espírito Santo, ou seja, que a presença do Espírito Santo está naquela entrega de sacrifício no culto animal. E depois que queimava o holocausto,
O sacerdote pegava a oração daquele homem, anotada no papel, entrava na primeira parte do tabernáculo, ia lá no altar do incenso e queimava diante de Hashem, que no original ali seria Cristo ou Deus. E aquela oração subia no vapor. Você está achando que Deus escuta? Ele cheira. Você está entendendo aqui o mistério? Você está orando, você está achando que Deus está ouvindo? Ele sabe do que a tua boca vai falar. Ele está assim, aspirando para saber o que vai sair de você. Você vai ser um perfume ou um odor do pecado que você pratica. Tem um monte que está no pecado, faz a obra e Deus usa pela graça. Não é porque tem mérito, não merece não, ninguém merece. Misericórdia. Mas quando ora, Deus ele tenta respirar. Ele usa porque está dando testemunho do nome dele. Mas o que a pessoa está exalando para ele é o odor do pecado. A adoração da pessoa pode ser bonita para a plateia, mas para Deus, se não tiver no posicionamento, está cheirando mal. Cheirando mal. Está entendendo aqui, meus irmãos? Então ali, dentro de 1 Coríntios 14, 27, Paulo está explicando o quê? Quando há pecado na igreja, há uma profecia, todos que são profetas vão escutar com ouvidos atentos. E eles vão começar a comparar no cânon da Bíblia, para ver se teve outro profeta no Antigo Testamento que falou a mesma coisa para essa época. Se não tiver, eles entendem que é alguém, não é Deus. Isso aconteceu com Isaías, com Eliseu, 1ª e 2ª Reis, você vê na escola de profeta, os filhos de profeta. Jeremias diz no capítulo 23, 28, que o profeta que teve um sonho, conta o seu sonho como sendo sonho. Não vem dizer que o seu sonho foi Deus falando com você, porque não foi. Mas o que está na minha palavra, ou seja, o ministério da palavra, esse é o verdadeiro profeta. Pregue a minha palavra com verdade. Não distorça as escrituras. Não tenta vender peixe podre para tirar lucro financeiro do rebanho. Sejam transparentes. E então, aplicando esse princípio também sobre a interpretação da profecia, seria dessa maneira hoje na igreja. Eu sou um pastor, alguém vai ser o pregador. Aí eu tenho que ouvir da boca daquela pessoa como seria a mensagem, antes dessa pessoa vir no altar e pregar para o povo. Porque o profeta prega. Então todo mundo que está pregando está sendo o quê? Profeta. Então como é que eu posso aceitar uma pessoa vir profetizar aqui a Bíblia, sem eu primeiro a ver profecia da boca dela? Porque eu também sou profeta. Sem o outro profeta do altar também interpretar a profecia. É o que Pedro está falando no capítulo 1, no versículo 20 da 2ª epístola. Nenhuma profecia de particular interpretação. E ninguém produz a profecia, não é produzida por vontade humana. Mas os santos homens de Deus apontando para onde? Lá para o princípio. Desde que a terra foi repovoada, após a ira de Deus pelas águas de Noé, Deus levantou Isaías, Ezequiel, Jeremias, Sofonias, Obadia, Amós, Ageu, Jonas, Naum. Todos esses homens falaram inspirados pelo Espírito Santo. No princípio era o Verbo, ou seja, Cristo, pelo Espírito, esteve na boca dos profetas. Está dando para pegar até aqui? 9 e 11, 9 e 20, 9 e meio eu fecho. Vamos lá então. Em Mateus 24, os sinais da vida de Cristo seria a reconstrução do templo, que já foi destruído lá atrás por Nabucodonosor, porque o povo pecou, não obedeceram, o apelo do Espírito Santo ao arrependimento pela boca do profeta chorão Jeremias. E Jeremias falava: se vocês não inventar o caminho de vocês, não se arrependerem, não se consertarem, Deus trará o meu servo, o rei da Babilônia, e vai levar vocês à Babilônia, a um povo de língua estranha, e vocês serão então escravizados. Foi o que aconteceu ali na Babilônia.
Jerusalém foi destruída, as portas queimadas e o templo que? Destruído, e a arca da aliança foi roubada por Nebuzaradã e os príncipes da Babilônia. Então, quando Jesus está vivendo aqui, Herodes é o rei. O trono de Davi está sem o descendente que Deus prometeu a Salomão. Deus falou: nunca voltará sucessor que assente na cadeira de Davi. Eu dei uma cadeira a Davi. Lembra de 2 Reis, a separação das tribos? Roboão com 10 tribos e Jeroboão com 10 tribos e Roboão com 2. Judá e Benjamim. É a lâmpada de Davi. Reino do sul, Judá, que é Jerusalém, com o templo. Reino do norte, Samaria, 12 tribos. E aí reinou Acabe, Jeroboão, ali reinou Asa. Esses homens aí que seguiram os passos da idolatria. Não é isso? Um povo se dividiu em 2 nações. Judá, reino do sul, com o templo de Jerusalém, 2 tribos, Judá e Benjamim, e Jeroboão, que é Samaria. E aí você vê a briga deles desde aquele tempo, por causa da idolatria que tinha, e não passava em Samaria. Está dando para captar agora, para enxergar? Então, quando Jesus nasce, a profecia de Isaías 9 diz que um povo que jazia em trevas viu o quê? Deixa eu conferir. Isaías 9 está dizendo que um povo que estava na treva viu uma grande... Aqui, ó, 9:1. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, ou seja, ficará sempre nas trevas. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos dias a enobreceu. Qual é os últimos dias aqui? É o dia que Jesus nasceu. Ali já começou a contagem do fim dos tempos. Você está entendendo? Você está achando que o fim do tempo está chegando? Já começou antes do Espírito Santo descer, já começou. Foi só Maria dar luz ao Filho de Deus. Começou a contagem. Você sabe quem que envelheceu aqui a terra da Galileia? Para dizer assim, ele é um sujeito oculto. Você sabe quem foi? O rei Irão de Tiro. Ele trouxe ouro de Ofir, madeira de acácia, para ajudar a preparação do templo com Salomão. Aí Salomão foi dar uma oferta a ele de agradecimento pelos presentes para o templo. Ele foi dar a cidade da Galileia. Então o rei, né, de Tiro, depois você pesquisa aqui no escapa que o capítulo que está, em 2 Crônica, ele vai pegar uma charrete e vai ver se as terras são boas. Quando ele vê as terras tudo maltratadas, ele vai tirar uma farinha com Salomão. Que terras são essas, filho meu, que tu me deste? Terra de Cabul, ou seja, terra maldita, foi desprezada, então se tornou uma favela. Ninguém quis construir nada de bom ali, então se tornou treva. Aqui quer dizer que ele tinha prostituta, tinha gay, tinha macumbeiro. Os fariseus, ninguém queria pregar lá também. Está achando que era só Samaria que estava desprezada? Aí é onde que vai nascer o Salvador. Você vai entender como é que Deus ele exalta os humildes, os humilhados, e abate os soberbos. Lá em Jerusalém estava cheio de soberbo. Gamaliel, não é? José de Arimateia, tudo no tempo de Jesus. Caifás, sumo sacerdote. Zacarias, pai de João Batista. Mas quem é que estava no trono? O homem da Idomeia. Você sabe o que quer dizer Idomeia? Vem da palavra Edom. Quem é Edom, pastor Léo? É Esaf. Gênesis 22. Está escrito que Isaac orou incessantemente por sua mulher Rebeca. Ela era estéril. Isto. E ele queria ter um filho, porque se a profecia Abraão, a promessa dizia que em Isaac chamaria a tua descendência, como é que a mulher de Isaac é estéril e a descendência vai cumprir com a promessa? Deus não promete uma coisa que não vai cumprir. Isaac foi orar, perseverou incessantemente. Deus ouviu a oração dele.
E Deus se lembrou da sua súplica. E quando ele coabitou com a sua esposa, a semente frutificou e ele abriu a madre. Ela agora engravida e o parto dela, a gestação, não era normal, era algo fora do comum. E agora quem vai consultar a Deus em oração é Rebeca. E ela vai: Senhor, porque entre as mulheres eu sou assim. Só o meu parto é complicado, é muitas dores. E não dá no período de dar luz. E Deus diz para ela: mulher, 2 nações no teu ventre. O maior servirá quem? Sabe, nós estamos falando de profecia. No campo de vista da medicina, quando tem gêmeos no ventre de uma mulher, o primeiro filho, ele vem para trás. Porque a porta de descida para nascer, geralmente, é o primeiro. Mas o primeiro ele não fica na frente da barriga. Ele vai para trás. Então eles começam a formar o outro mais novinho. Então na hora da mulher deitar para poder nascer, quem sai primeiro é o mais novo. Então no campo de vista de Jacó, de Isaac, porque o legado dos patriarcas diz o quê? Que quem vai ser o líder do clã da tribo é o primeiro que sair. Então quando ele viu que saiu o primeirozinho, um agarrado no pé do outro, ele diz: esse daqui é meu. Qual é o nome dele? Esaú. Esaú. Mas o que Deus falou para Rebeca, o maior. Você está entendendo? Porque o maior de Deus era Jacó, o primogênito. Respaldo bíblico, Isaías 45. 45? Acho que é 43, me perdoa aqui. Já até abri, que Deus é tão fiel que foi te amo na Bíblia viu. 43, não é isso? Olha aí para vocês entenderem o mistério. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou quem? Ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Só daí. Mas agora, assim diz quem? Perdão. Que te criou, ó Jacó. A pergunta é: Deus criou Jacó onde? Não é aí? Quando saiu o primeiro, Isaac deu o nome: esse é meu. O nome dele é Esaú. Quando nasceu o segundo, Rebeca: esse é meu. O nome dele é quem? Jacó. Aonde que Deus criou Jacó? Criou Jacó? A resposta é no ventre da sua mãe. Mas agora, aonde Deus gerou Israel? Não é a mesma pessoa? Glória a Deus. Dá nó, né? Se a gente não parar para pensar direitinho, dá nó, não dá? Deus criou Jacó no vale de Jaboque, quando ele lutou com o anjo Peniel, face a face estive com Deus. Lutou como um homem, com os homens venceu. E com Deus como um príncipe prevaleceu. Príncipe porque ele é o principal, ele nasceu primeiro. Ele é primícias do céu. O bobão de Isaac, Esaú é o meu primogênito. E Rebeca olhava para Jacó: Deus é contigo, meu filho. Seu pai te despreza, mas o céu é com você. Porque tem coisa que Deus mostra na mulher e não mostra no homem. Você está entendendo que o processo da profecia? Então, Deus escolheu Jacó, mas aborreceu Esaú. E quem é Esaú? É um homem que, quando Jacó faz a comida, o guisado, que ele sabia cozinhar, porque foi criado pela mulher. A mãe era mão cheia na cozinha. Mas Isaac gostava de caçar. E Esaú era do agrado de Isaac, porque também o ofício dele era caça. Você estava cozinhando para captar? Aí esse Jacó fez a comida, o outro chegou sem pegar nada na casa com fome. Me dá um pouco, meu irmão. Ele: epa! Você quer comer um pouquinho aqui? Quero. Me dá o direito de primogenitura, que aí você come do guisado saboroso. Tinha batata, beterraba. Pensa aí, irmão. Pensa aí. Aquele prato gostoso da vida parecida. Qual é a sopa que a irmã faz gostosa lá para Robin? A dona Alessandra fez um guisado gostoso para o pastor Romário. Mas eu sei que o sonho do bobão fazia com fome.
Me vende a primogenitura. Que aí você come. Se você não me vender, foi outro parou, pensou, com fome, rapaz. Mas tu que você chama de primogênito é só um nome. Tá bom, a primogenitura é tua, então jura. Eu juro que a primogenitura é tua. Então come. Ou seja, então a bênção de ser primogênito pelo nascimento que ele não tinha, voltou para quem era de quem? De direito. Aí tem a geração metendo pau no Jacó. O nome de Jacó é suplantador, caloteiro, mentira, nada a ver. Porque se você for ler a Bíblia, a mãe dele diz assim: filho, põe na tua mão a pele de um animal, porque o teu irmão é peludo. Seu pai está dizendo que vai abençoar, porque Deus ele falava com os patriarcas que seriam recolhidos antes da hora. A gente morre do nada. Mas os homens do passado Deus falava: se prepara aí, você vai morrer. Lembra de Zedequias? Põe a tua casa em ordem, porque morrerás. Zedequias: epa, calma aí, Senhor. Não forniquei, não adulterei, não usurpei nada de ninguém, não cobicei a mulher do próximo. Tudo que está aqui eu pratiquei, porque eu vou morrer. O Senhor coçou a cabeça. Aí, volta lá e diz para ele que eu apresentei mais alguma coisa. Porque tem gente que tem moral com Deus. Tem gente que pode, porque é ali o retinho. Então Deus falava com os santos do passado que eles iam morrer. E Deus falou com Isaac. Então passa o legado da bênção do patriarca, para ser o líder do clã. E o Isaac estava pensando em quem? Em Esaú. Mas o guisado que Jacó fez era vermelho. E o nome de Esaú, o apelido, passou a ser chamado de Edom. Quer dizer o que? Vermelho. Você entendeu? E ele é o pai de Arquelau. Ele é o pai de Herodes. Porque nasceram na descendência de Esaú. Os edomitas na Bíblia sempre foram uma pedra no calçado dos israelitas. A briga vem desde o ventre materno. Duas nações dando teu ventre. O maior servirá ao menor. Por isso tem as guerras do Oriente Médio entre a nação de Jacó e a nação que é Israel, e a nação de dos Idomeus. Entre Isaac e Ismael, Iraque e Gaza. Você está dando para captar agora? Está dando para enxergar legal a profecia, como é que ela se cumpre? Sendo que quando Jesus nasce, Jesus nasceu da tribo de Judá. Ele era para estar no trono de Davi, porque ele é da linhagem de Davi, da aldeia de Belém. Mas quem estava sentado na cadeira era quem? O rei da Idomeia, Herodes. Herodes não era da tribo de Davi. Estava fazendo o que no trono de Davi? Você está entendendo? E os sacerdotes tudo de capa, pegando mentira, que eles entravam no santo dos santos e via a glória de Deus em cima da arca. A arca já tinha sido roubada há muitos anos, quando o templo foi destruído. Nabucodonosor, aquele Nebuzaradã e Merodach. Você vê isso daí, o nome desses príncipes da Babilônia, em Jeremias, capítulo 5, para a memória, 52. Onde eles vão destruir Jerusalém, matam Zedequias, sem cabeça, e furam os olhos dos filhos deles. Que era o rei e o povo são levados, chamado de diáspora, tirado da terra de Jerusalém e levado para a Babilônia, e eles choram porque o templo foi destruído. E aqui em Mateus 24, os bobos dos apóstolos dizendo o quê? Olha que obra, Senhor! Versículo 1, 24, Mateus 24. O Senhor diz: não vai ficar em pedra sobre pedra, porque o povo ainda continua no pecado, e a ira de Deus não se apaciguou totalmente. Quando vocês acharem que o tempo vai se consumar e que as coisas vão voltar a ser como que era nos dias de Davi e Salomão, a restauração de Jerusalém, vai vir a grande destruição repentina. E sabe qual foi? Tito, filho de Vespasiano. A Bíblia fala que Cristo morre, ficou 3 dias, ressuscita na metade do terceiro, e ele não permite que ninguém toque nele, exceto Tomé, porque aquele ali duvidava que Jesus tinha poder para vencer a morte. E Jesus falou: põe a mão em mim, Tomé, vê se o espírito tem corpo. Mas quando Maria viu Jesus, ele falou: não toque em mim, porque eu não subi a teu Pai e teu Deus, meu Deus e teu Pai e teu Senhor. Mas diz a Pedro que eu vou para Galileia, e lá eu vou encontrar com ele.
vez. Primeira vez Jesus aparece, a porta estava aberta, mas quem não estava lá? Tomé. Na segunda vez a porta estava fechada. E como que Cristo apareceu ali no meio? E disse: Shalom Adonai, paz seja com todos. O sobrenatural é da natureza de Deus. Para mim é difícil eu passar pela parede, mas ele morreu na frente de todo mundo, ressuscitou, e agora o corpo dele é metafísico. O corpo dele passeia no mundo físico e no espiritual. Ele não subiu em espírito para o céu, ele subiu com um corpo de carne, levando as marcas da cruz. Foi por isso que João viu em Apocalipse: quando virei de 7 candeeiros de ouro, e um como sendo um cordeiro, com os pés do que e as mãos. É Jesus dizendo: sou eu mesmo. Por isso que Paulo fala que o arrebatamento é o mesmo Senhor que descerá do céu. Não é aquele Senhor que se criar na católica, não, cara lourinho, de olhos velhos. Não é isso não. É o mesmo que teve lá, filho de Maria, aquele que Jesus falou assim: filho, esse aí é sua mãe. Mãe, esse aí é seu filho. É Deus sabendo que ele ia fazer falta no coração de Maria, porque segundo a carne, Maria era mãe de Cristo, o sacrifício. Mas segundo o Espírito, Deus é o Pai de Cristo, Deus. Não pode isso, parecido. Cristo morre, ressuscita, vai para os céus. Estou fechando, falta 1 minuto para 9h30. Vai para o céu. E quando ele está subindo em Atos 1, versículo 8, está escrito assim: e recebereis poder ao descer sobre quem? Vós, as testemunhas oculares do colégio apostólico, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Não é de Jeová, não, testemunha de Jesus Cristo. Eu já vi alguém dizer assim: a maior pregação é o testemunho de vida. Mentira, porque a minha vida não tem poder de salvar ninguém, mas o testemunho que Deus dá para o seu filho na Bíblia salva. Está escrito em 1 João: 3 são testemunhos na terra: a água, o sangue e a palavra. E são 3 a adoração desses deuses e a aceitação do judaísmo e de Moisés, porque os sacerdotes se corromperam e se macumunaram com os romanos para se manter no poder. Mas o cristianismo não era aceito, para que entre o Rei da Glória. E um dos anjos vai perguntar: Senhor, quem é o Rei da Glória? E o outro vai dizer: o Senhor poderoso na batalha. No original, Adonai. Ele é o Senhor. Qual foi a batalha que Cristo venceu? A luta contra o pecado. Qual foi a batalha que Cristo venceu? Ele tinha que ser o justo de Deus para justificar os transgressores. Porque ele falou em Mateus 5,17: não pensei em vocês, Israel, que eu vim destruir a lei e os profetas me rogaram, eu vim para cumprir. Ele foi o único judeu verdadeiro. Ele é o filho de Abraão legítimo, tanto pela naturalidade da onde ele nasceu, tanto pela praticidade e obediência dos mandamentos e pela fé. Do ponto de vista humano, segundo a carne, ele é descendente de Abraão da tribo de Judá. Do ponto de vista espiritual, ele é descendente de Abraão pela fé, porque ele creu como um homem e adorou a Deus como um homem. E ele não fez os milagres porque ele era Deus, ele fez o milagre porque o Espírito Santo estava sobre ele. Isaías 61. Está achando que ele era filho de Deus, por isso que ele andou sobre a água. Foi não, foi pela fé porque o Espírito Santo estava sobre ele. Ele precisou do Espírito Santo como um homem para fazer os milagres que eu retirei da Bíblia. E a pergunta é: por que a igreja hoje não consegue as mesmas coisas? Não é? Os que creem em mim farem mais obras maiores? Só os apóstolos que fez? Ou tem alguma coisa errada com essa geração de hoje? Isso vai ficar para a próxima matéria, para a continuidade. Porque o pecado aumentou. É um evento, é outro sinal que vai evidenciar a vida de Cristo. Sendo que Jesus sobe para o céu, no ano 70, século I, Vespasiano vai dar uma ordem. Essa ordem de destruir Jerusalém, para usar Jerusalém como exemplo para as demais nações que estavam próximas de Jerusalém. Por que isso aconteceu? Deixa eu falar isso daqui para fechar. Isso aconteceu porque quando Pôncio Pilatos
tabernáculo, teve na Páscoa. Ele estudou a lei de Moisés. Ele entendeu que na Páscoa se podia soltar um prisioneiro quando tem dois. E ele sabia que Jesus estava ali por inveja dos sacerdotes, por ciúme. Jesus não tinha crime nenhum, não errou em nada. A cruz que estava ali não era de Jesus, era de Barrabás. Pilato olhou para Deus, um homem julgando Deus. Pensa, ele olha assim, procurando defesa, não vê nada. Como que vai achar pecado em Deus, meu Deus? Aí ele falou: rapaz, coçou a cabeça bem clara. Não se meta que esse homem era santo. De madrugada Deus não me deu paz, eu sonhava com ele e não faz nada com ele, não, ele é santo. E Pilato já sabia, ele é puro. Pilato era um juiz fiel. Pilato parou, correu para a Bíblia, estudou o Pentateuco e achou: é Páscoa, posso soltar um preso, tem dois, o revoltoso Barrabás e quem? Jesus, chamado Cristo, para poder deixar os sacerdotes cheios de raiva. Ele mandou escrever em latim: Jesus Cristo, que isso daí, Jesus Cristo é o rei dos judeus. E os sacerdotes: tira essa placa. Não, o que eu escrevi está escrito, fica aí. Jesus, tem dois. Tem Jesus o Cristo da Galileia e tem o Barrabás, o rebelde, assassino, estuprador, arrombador de casa. Qual dos dois? Pilato estava certo. Perdoe. Pilato estava certo. Eles vão matar Barrabás e Jesus vai embora. Mas a profecia diz o quê? Que ele veio para ser o sacrifício. Ele tinha que morrer. O povo: salva Barrabás. Jesus inocente morre. Pilato pega a água, símbolo da pureza e da inocência. Eu lavo as minhas mãos, porque eu não quero ter participação no sangue desse homem. E o que o povo gritou? Você lembra? Caia sobre nós e os nossos filhos o sangue desse homem, até a terceira e a quarta geração. É por isso que está tendo guerra lá no Oriente Médio. Eles mataram Deus, ainda cobraram a caída de Deus para isso sobre eles. Eles vão receber o que eles pediram. E porque agora que veio a rebelião de fazer a destruição, Barrabás ficou. Barrabás, ele não aceitava os romanos ali. Então ele estava sempre arrumando confusão. E quem colocou os romanos ali como disciplina foi o próprio Deus. Você vê que em todo tempo na Bíblia, quando o povo de Israel saía do foco, Deus trazia um soberano opressor para poder escravizar eles. Para eles no sofrimento lembrar o quê? Isso é resultado da consequência dos nossos pecados. Aí eles não rasgavam mais as vestes, tinham um coração. Aí o que Deus fazia? Levantava um juiz e livrava eles daquele opressor. Então quem botou César ali foi Deus. Quem destruiu o templo foi Deus. Para eles pararem de achar que Deus está preso dentro de quatro paredes. Sem o templo, sem a arca da aliança, vão adorar onde? E Deus parou de tratar com Israel e passou a se lidar com a igreja. Por isso que ele enviou os apóstolos. Sabe que o problema começou que o diabo enviou falsos profetas. E aqui eu vou deixar, tá bom, irmãos? Senão vai enfadar a igreja. Então tudo paramos no templo, né? Para a gente entrar então na grande tribulação e nos sinais que representam agora a vida de Cristo. A guerra do Oriente Médio, tá bom? As epidemias, e nós vamos entrar também agora naquela profecia que fala lá: quando andarem dizendo a paz e a esperança, vos sobrevirá o quê? Repentina destruição. Não é o cumprimento da Assembleia, não. A paz do Senhor, irmão. Isso daqui é lá para Israel. Quando o povo vai começar a dizer tem paz, aí vai começar o quê? As grandes contrações, o estágio maior de sofrimento da mulher grávida. Como que fala o nome? O mascote que representa uma figura ilustrativa da grande tribulação é a mulher grávida. São 9 meses para poder dar luz. São 70 semanas, Daniel 24, 26, da profecia. 3 anos e meio de tribulação, mais 3 anos e meio de tribulação, um pacto de paz, e depois do pacto de paz, o anticristo se manifesta, e quando começar a grande tribulação de forma mais séria, a igreja... Amém? Então vamos estar orando, irmãos. Peço perdão, né, por que a escatologia, a gente tem que ir falando,